Oi, oi. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Fazer igual a Virgínia. Boa noite, pessoal. Acho massa. Gente, é o seguinte. Hoje nós vamos, eu vou, tá? Corrigir uma redação de vocês aqui, de um aluno anônimo, tá certo? E a gente vai fazendo algumas observações a respeito do texto, trazendo algumas sugestões para que vocês possam visualizar isso na prática, tá bom? E aí depois, na próxima aula, que será quarta-feira seguinte, vocês que vão ter essa missão, tá bom? De corrigir. Então vamos lá. Quando eu for fazendo as mudanças aqui, eu vou só explicando e aí a gente vai. Será que aqui ativa a canetinha? Não, né? Estou aqui testando essas ferramentas. Vamos lá. Enfim, vou começar colocando aqui a introdução. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar vai ser a introdução. Tá? A gente vai revisando tudo aquilo que já estudamos, em todas as competências. A priori, o que é que a gente precisa analisar nessa introdução? A estratégia de abertura, utilizar... Eita, tá gravando. Sei que não está. A estratégia de abertura utilizada, se tem a tese, esse é o critério principal para a introdução. E a apresentação do tema, tá? Se vocês quiserem fazer alguma colocação também, à medida que eu for corrigindo, vocês também podem, tá certo? Fiquem bastante à vontade. Professor, isso aqui, essa parte aqui não seria melhor dessa outra maneira? Enfim, vocês podem sugerir, tá? Então, essa redação, a gente, de início, a gente já você quer que eu dê o zoom, mulher, mas espera aí, deixa eu ver se dá certo. E aí, melhorou? Melhorou? Sim? Deixa eu ver se vai mais. Deixa eu só dar mais um pouquinho aqui. Tá, acho que vai, né? Tá. Melhorou, né? Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui como estratégia de abertura. Eu vou só pontuando que é para vocês se situarem, tá? Então, de cara, a gente já percebe que esse aluno usou como estratégia de abertura um repertório literário, inclusive um repertório literário bem conhecido, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Excelente repertório, por sinal. É muito bom vocês trazerem obras literárias, obras de cunho literário para o texto, porque isso vai passar uma determinada confiança para o corretor. O corretor vai entender que você tem um domínio da literatura. E aí, como eu já falei em outras aulas, até ficar passeando aí, transitando por diversos tipos de repertório, seja analogia, seja literário, tá? Vamos lá. Então, estratégia de abertura, vou colocar aqui só para situar, vocês terão acesso a esse material, eu vou deixar lá no Class, de abertura. Eita, Letícia está aqui hoje. Letícia, estou feliz pela sua presença. Nunca assisto aula ao vivo. Feliz pela presença de todos, tá? Mas é porque ela mal assiste aula ao vivo. Então, como estratégia de abertura, a gente tem aqui uma obra literária. Que no caso é Vidas. Se eu errar aqui as palavrinhas desconsiderem, é porque eu estou com a unha de milhões, tá? Minha unha tá grande. Vocês não querem que eu corte minha unha, né? Tá certo? Então, a gente tem aqui a estratégia de abertura, a obra literária, Vidas Secas. Ver se tá tudo ok. Hoje deu bom. Yes! Hoje deu bom. Sim, sim. Então, vamos lá.
Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Beleza. Interessante e pertinente, vocês precisam fazer isso. Sempre que vocês colocarem o nome da obra, tá? Coloca a obra e coloca o nome do autor, né? Coloca quem foi que escreveu essa obra. Isso vai trazer mais autoridade para o seu repertório, vai trazer mais propriedade para o seu texto. Então, Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro, Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família. Tá, detalhe. Que, em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, a família sertaneja tende a migrar. Opa, opa, opa. Vamos lá. Aqui, linha 2 e 3, tá vendo? Já tem uma repetiçãozinha de palavra. Então, a gente já vai colocar aqui linhas 2 e 3. Repetição da palavra. Isso não é interessante, tá, gente? Só relembrando a questão da repetição de palavras. Alguns temas, como eu já falei em aulas anteriores, você pode até repetir, dependendo do tema, mas o ideal é que sejam em parágrafos diferentes. E não nunca, nunca, nunca no mesmo parágrafo. Então, o que, que nós poderíamos fazer aqui? Tá? Para a gente evitar essa repetição, a gente poderia retirar isso. Então, vamos colocar assim, ó. Vai ficar assim. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Aí, vírgula, retrata a vida miserável de uma família sertaneja. Então, no lugar da gente colocar família aqui e aqui, tá? Coloca só uma ocorrência. E essa segunda ocorrência, professora, o que é que a gente faz? Tira, tá? Tira, ó. Traz o sertanejo para aqui. Por quê? Porque a gente tem a questão do adjetivo. O adjetivo, ele ajuda muito na questão da argumentação, né? Você traz um repertório, quando você coloca a questão do adjetivo, você vai trazendo ali uma descrição, você vai descrevendo esses elementos. Então, acaba sendo um ponto muito favorável para vocês, tá? Ok? Deu para entender que aqui eu vou tirar a primeira ocorrência e eu vou deixar só a segunda. Como eu não estou com a canetinha para desenhar, então eu vou digitar, tá certo? Só para vocês verem como é que vai ficar. Sugestão. Próxima aula eu quero assim, bonitinho, a correção de vocês. Quero todo mundo sendo corretor aqui no comigo. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Vidas Secas. Vocês terem uma noção de como que fica. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro. É um romance do escritor brasileiro. Escritor brasileiro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. Espera que eu vou ajeitar. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Publicado em 1938. Publicado em 1938. Retrata a vida miserável. Agora a gente vai colocar sertanejo aqui, né? Retrata a vida miserável de uma família sertaneja. Retrata a vida miserável de uma família
sertaneja. Por que eu trouxe para cá? Porque eu vou tirar a segunda ocorrência de família. Para não ficar repetição de família e família, lembrando que vai implicar em perda de ponto na competência 4. Por isso que eu não posso deixar, tá? Então, Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro, Graciliano Ramos, publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma família sertaneja. Eu poderia colocar também a obra, Vidas Secas, tá? Poderia fazer desse jeito também? Poderia. O jeito que o aluno fez está errado? Não está. Então, por isso, eu não vou mexer, tá? Aqui, ó, nós temos uma vírgula. O que é que vocês acham a respeito dessa vírgula? Está... Não, a gente vai retirar a segunda ocorrência. Já já eu tiro. Já já eu vou mexer nela. A gente vai eliminar, tá? Essa vírgula aí, antes desse quê? Tá correta? Não. Tá errada, né? A vírgula, ela tem que ficar após, certo? Então, que, certo? Que, a vírgula vai ficar aqui, ó, após. Que, então, Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família sertaneja que em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, deixa eu lembrar, que em um cenário seco e sem, peraí, é isso? Um cenário seco, árido, um cenário árido, não, é árido, peraí, árido, seco, árido, seco e sem perspectiva de vida. Ó, e sem perspectiva de vida. Aí, a gente teria agora, novamente, a família sertaneja, né? Gente, não precisa. Ó, quando eu coloco a vírgula aqui, tende a migrar todo instante, não vai mexer no sentido. Ó, seco, tende a migrar a todo instante. Vamos ler, né, para ver como é que ficou. Só para a gente tirar a repetiçãozinha de palavra. Às vezes até uma vírgula resolve. Então, olha só. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família sertaneja que, em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, tende a migrar a todo instante. Gente, precisava? Isso, Letícia? Isso mesmo, é uma explicaçãozinha, né? Uma expressão explicativa. Tá? Ok? Onde que você está falando aqui? Que eu separei o sujeito do predicado, Davi? Em qual? Não tá não. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Ramos. Sujeito, Vidas Secas. Predicado, romance... Retrata a vida... Não tá certo. Tá certo. Tá? Ficou entre vírgula... Tá. Ok? Deu para entender que não precisava colocar família novamente. Ficou claro? Dá um ok para mim. Tirou a repetição, gente. Simples. Tá? Simples. Vamos continuando, tá? Cláudia. Oi. Eu queria tirar só uma dúvida em questão das aspas. Se caso ali fosse trocado, se fosse, tipo, em um romance do escritor brasileiro, Graciliano Ramos, aí tivesse Vidas Secas depois. No caso, seria da mesma forma? As aspas é para você destacar. As aspas é para você destacar o nome da obra. Entendeu? Para você, independente de onde o nome da obra vai estar, independente, é só para destacar o nome dessa obra. A função é essa. Entendeu? Entendi. Beleza, gatinha? Pode ir perguntando, façam isso.
Não, não é. Vamos lá, Daniel. O interessante é que também a gente tira esse queísmo, tá? Porque esse queísmo, ele acaba sendo um vício. E quando a gente coloca essa vírgula, a gente pode substituir o que pela vírgula, tá? Não tem problema, certo? Senão fica queísmo. Acho que teve até uma redação esses dias que eu circulei um monte. O ideal é que você evite mesmo o que, tá? Tenta evitar o máximo, para não ficar com queísmo. Devido à vírgula, tá? A vírgula, agora, se não tivesse, certo? Aí sim, mas a vírgula já vai exercer essa função. Ok? Ok? O de, a preposição de também troca o quê? Quando tiver um verbo, por exemplo, aí a gente já vai ter essa função, tá? Mais dúvidas? Não? Vamos lá, vamos continuando. Cadê? Mais alguém? Cadê? Poderia colocar o livro retrata? Poderia colocar o livro retrata, poderia colocar a obra literária retrata. Tanto faz, tá? Poderia. Poderia, tá? Agora sim, aí essa questão de livro seria uma sugestão para você não repetir. Aí você quisesse retomar a obra, você poderia colocar, se você quisesse retomar Vidas Secas, aí você poderia colocar a obra, aí você poderia colocar o livro, entendeu? Aí seria uma opção de você retomar sem repetir. Aí você ficaria ali, no caso, com um trunfozinho na manga. Lá no final, na conclusão, se você quisesse retomar, para fazer aquele fechamentozinho, retomando a obra, poderia usar a obra, o livro, entendeu? E aí não repetiria o nome Vidas Secas. Entende? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Tá? Então, já coloquei a repetição. Quando a gente tira essa questão da família sertaneja também, e a gente tira essa repetição, ele vai trazer fluidez, tá? Vai trazer fluidez para o texto. Aí agora a gente tem o seguinte: a gente tem aqui com trabalhos. E aí, gente, tá certo aqui? O que é que tá faltando aqui? O que a gente colocaria aqui? Vamos lá. Vou ler do jeito que tá aqui, tá? Sem ser pelo que eu corrigi. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família que, em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, tende a migrar a todo instante. Daniel, só recapitulando aqui algo que você falou. Se a gente colocasse outro que aqui, preste atenção, ficaria que e que. Já teríamos dois ques em um único parágrafo, tá? Então, não seria interessante, certo? Então, e sem perspectiva de vida, a família sertaneja tende a migrar a todo instante. E aí, gente? Com trabalhos escassos e muitas vezes exploratórios. Está faltando o que aqui, gente? O que está faltando aqui? Quem chuta? A gente está faltando aqui, Daniel, um conectivo, certo? Porque ficou meio que as informações truncadas, né? Pode deixar o mesmo período aí, tá? Pode deixar o mesmo período, só que a gente coloca um conectivo. Porque se a gente coloca uma vírgula, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui se eu colocar uma vírgula? Se eu colocar uma vírgula, eu vou ficar com um período extenso. A gente vai ter um período com 5 linhas. E aí a gente iria afetar a C1, né? Período extenso e perder ponto na C1. Então, o ideal aqui é que a gente faça o quê? É que a gente jogue um conectivo, tá? Então, a gente pode colocar o seguinte: pode colocar na obra, pode colocar na trama, certo?
Aí aqui vai ser o conectivo, né? Ó, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, de outra cor. Vou colocar na trama. Poderia ser na trama, na obra, no livro. Ó, só para vocês verem como é importante o conectivo aqui. Vou colocar o conectivo de amarelo, que eu gosto de amarelo, tá certo? Então, na trama, vírgula, porque sempre após o conectivo eu preciso... Desculpa. Eu preciso colocar uma vírgula. Então, na trama, certo? Na trama, com trabalhos escassos, só vou mexer aqui. E o resto continua certinho. Ó, com trabalhos escassos. Ok? Com trabalhos escassos. Só para vocês terem uma noção. E aí eu vou colocar as reticências, que vocês sabem que continuam. Certinho? Deu para entender? Ok? Aí, tá, tinha só um ponto, não tinha nada ligando um período ao outro, tá? Não tinha nada ligando um período ao outro. A gente precisa colocar esse conectivo para ligar, certo? Porque senão fica um emaranhado de informação. Você parou em que vírgula, Davi? Em qual Não, vírgula? lá em cima, numa família sertaneja aqui, um cenário árido, seco, sem recebido. Então, em uma família sertaneja que... Aí eu vou trazer um lugar, uma referência de lugar, e eu vou caracterizar. Então, por isso que tem que colocar entre vírgula, que em um lugar, em um cenário árido, aí é a expressão de lugar. Vou deslocar por vírgula, seco e sem perspectiva de vida. Aí eu não estou adjetivando, não vou trazendo as características, cenário árido, seco, sem perspectiva de vida. Eu vou adjetivando e vou separando por vírgulas, tá? Porque senão ficaria aqui em um cenário árido, seco, ficaria direto. Aí você tem que separar as informações por vírgula. Se a gente tirasse, ó, se a gente tirasse essas informações aqui, ó, ficaria assim, ó, de uma família sertaneja que tende a migrar todo instante. Mas eu não estou colocando informação a mais, eu não estou trazendo explicações a respeito desse lugar, eu não estou caracterizando. Logo, essas características que eu estou atribuindo a esse lugar, ela precisa ser separada por vírgula. Entendeu? Deu para entender? Ok. E aí, pontinho final, estava certo o ponto final, realmente era o ponto final, só que eu precisava colocar um conectivo para ligar uma informação à outra, para elas ficarem conectadas, certo? Então, aqui a gente já tem 2 erros de competência 4. A gente tem uma repetição, tá? E a gente tem uma ausência de conectivo. A gente já não fecha mais a C4 aqui, tá? Já não fecha mais. Certinho? Já não fecha mais C4. Cadê? Voltando. Vou falar devagar, porque eu já começo a ficar cansada. Vamos. Ó, só retomando. Então, Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1988, retrata a vida miserável de uma família sertaneja, que em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, tende a migrar a todo instante. Na trama, com trabalhos escassos e muitas vezes exploratórios, esses pobres miseráveis não têm alternativa, senão a lástima. Aqui tem outro erro. Agora a gente tem um erro aqui de competência 1, tá? Linha 4. Erro de competência 1. Gente, qual é o erro? Linha 4. Quem sabe? Quem chuta? Deixa eu botar aqui pequenininho aqui. 10. Eu já expliquei. Erro de competência 4. Aqui, vamos lá. Ou competência 1. Linha 4. Linha 4? Cadê? Linha 4. Qual é o erro, gente? Qual o erro? Letra maiúscula? Onde, Beto? Tu tá dizendo letra maiúscula aí, que nem eu tô. Tem. Isso, Daniel. Plural do verbo ter. Isso mesmo. Ó, vamos lá, que a gente tem um plural, ó.
esses pobres, pobres miseráveis. A palavra pobres miseráveis, ela está pluralizada, certo? Ela está no plural. Obrigatoriamente, esse verbo ter, no plural, ele precisa de acento. Se fosse no singular, se fosse o pobre miserável, tem, sem acento. No plural, os pobres miseráveis têm. O acento vai dar justamente essa ideia de tem, né? De prolongar, pluralidade, certo? E aqui é um erro de plural. Acentuação do plural da palavra, do verbo ter, certo? Então, vamos lá, linha 4. Linha 4. Oh, meu Deus, sai da minha frente. Peraí, que o computador tá aqui abrindo uma janela que não tem nada a ver. Linha 4, acentuação. Acentuação. Isso aqui é um erro muito, mas muito recorrente, tá? Acentuação. A palavra, tá o verbo, né? O verbo ter. A concordância do verbo ter, assim, a concordância do verbo ter no plural, concordância do verbo ter, assim, concordância do verbo ter no plural. Então, seria as pessoas, esses pobres miseráveis não têm. Faria assim. Esses pobres miseráveis não têm. Isso, ó, com acento. Concordância aqui, verbal. Ok? Aqui eu vou destacar para vocês saberem. Certinho? Então, linha 4, acentuação. Vamos continuar aqui no texto do garoto ou da garota. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família sertaneja que, em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, tende a migrar a todo instante. Na trama, com trabalhos escassos e muitas vezes exploratórios, esses pobres miseráveis não têm alternativas senão a lástima. De maneira análoga a isso, isso nem seria necessário. Se colocasse só de maneira análoga, já daria certo, tá? Então, de maneira análoga a isso, a pobreza extrema no Brasil atual e a não conveniência da asseguração dos direitos constitucionais torna-se uma realidade baseada no romance de Ramos. Olha só, retomou, tá? Interessante. Aqui, no terceiro período, o que acontece? Nesse terceiro período, a gente tem a apresentação do tema, certo? E dando a produtividade ao repertório. Então, tipo, relaciona o tema com a obra, tá? Nesse caso aí, faz uma comparação, né? Faz uma analogia, uma comparação. Ficou excelente. Nesse prisma, destacam-se dois aspectos importantes. E agora ele vai jogar a tese, ó. Ineficiência do poder público, tá? E a baixa capacitação para o mercado de trabalho que as escolas oferecem aos alunos. Gente, ó, se tivesse colocado aquele que lá, seriam 3 Qs. Aqui ainda ficou 2, beleza, tolerável, tá? Aqui, nós temos outro probleminha aqui na linha 7. Quem consegue identificar qual é o probleminha na linha 7? Eu vou ler até o finalzinho da 8, que diz assim, ó. Nesse prisma, destacam-se dois aspectos importantes.
ineficiência do poder público e a baixa capacitação do mercado de trabalho que as escolas oferecem aos alunos. E aí, temos outro probleminha de C1 aqui. Qual é? Ai. Isso mesmo. Aqui, isso mesmo. Aqui, ó, antes de ineficiência, precisaria de um artigo para manter o paralelismo, né? Então, ficaria a ineficiência. Linha 7. Linha 7. Ficaria a ineficiência. Ó, para manter o paralelismo. Certo? Certo, certo, certo. E tem um probleminha de repetição aqui também, né? Ó, entendeu? Vou botar aqui, mantenha o paralelismo. Tá. Ok? Linha 7. Gente, eu vou colocar aqui só as competências, que é para a gente lembrar. Eu vou colocar a nota. Até para vocês se situarem também. C1, C4, 4. E aqui C4 também. 4. Linha 4, C1. Ah, isso. Linha 4, C1. Só para a gente se situar, né? Ok. Deixa eu só voltar aqui. A tese está clara, está objetiva. Excelente tese. Em relação à tese, não tem do que reclamar. Ela está bem evidente. Certo? Qual foi a repetição que você falou, Daniel? Miserável e miseráveis. Cadê? Vamos lá. Vida miserável. Tem um aqui, né? Uma ocorrência de miserável. Vidas Secas é um romance do escritor brasileiro Graciliano Ramos, publicado em 1938. Retrata a vida miserável de uma família que, em um cenário árido, seco e sem perspectiva de vida, tende a migrar a todo instante. Com trabalhos escassos e muitas vezes exploratórios, esses pobres miseráveis. Isso. Miserável e miserável. Aqui também. Linha 2 e 4. Linha 2. Linhas 2 e 4. Aproveita a da família lá e já coloca. É na 2 e 4 também. É. É na 2 e 4 também? Não, Não. É 2 2 e e 3. 3. Perdão. Repetição da palavra miserável, tá? Repetição da palavra miserável. Que hora eu... Repetição de miserável. Deixa eu só baixar aqui, que eu não tô achando o bichinho daqui. Peraí, que eu aumento já, tá? É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Pronto. C4. C4 já era, já não fecha mais. Não tem nem para onde correr. Não fecha mais. Repetição de miseráveis. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Quando eu terminar, eu boto.
para ter espaço. Então, introdução, linha 2 e 4, repetição da palavra miserável. Pronto. Então, os erros que nós encontramos aqui... Esse tamanho tá bom para vocês? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá ok? Tá, né? Vamos lá. Pronto, então a introdução já foi, já identificamos o que tinha de identificar. Vamos agora para o desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1. Pronto, vamos lá. Começa com em primeira análise, tá? Gente, quando vocês colocam o conectivo em primeira análise, automaticamente ele vai pedir um em segunda análise. E a gente sabe que não é operador argumentativo. Então, aqui a sugestão seria colocar aqueles que eu já sempre indico mesmo para vocês, tá? Substituir em primeira análise por diante desse cenário. Então, linha 9, sugestão de conectivo. Aqui o intra ficaria um diante desse cenário. Tá? Ficaria um diante desse cenário. Então, em primeira análise, evidencia-se a ineficiência da máquina pública no que concerne a problemática. Gente, observe, ineficiência foi utilizado aqui e aqui. E aí, o interessante seria que substituísse, tá? Procurasse uma palavra para substituir ineficiência, tá? Para não ficar repetição, porque a gente já pega outra repetição aqui. Então, linha 7 e 9, repetição da palavra ineficiência. Ineficiência. Linha 7 e 9. Linhas 7 e 9. Repetição da palavra ineficiência. Aqui entra mais uma C4. Ok. Esse que eu coloquei, Vitória, o conectivo seria ali, pode colocar, pode usar o diante desse cenário, tá? Tranquilo. Então, minhas 6 e 7 e 9, repetição de palavra ineficiência. Voltar. Em primeira análise, evidencia-se a ineficiência da máquina pública no que concerne à problemática. Tem um erro de C1 aqui na linha 10. Qual é o erro? Linha 10. Qual é o erro de C1, gente? Qual é o erro? Crase. Isso mesmo, a gente tem um erro aqui de crase. Então, o correto deveria ser no que concerne a problemática. O correto deveria ser no que concerne a Desculpa. Ai, gente, desculpa. Foi mal. No que concerne a problemática. Bom, aqui a gente tem a crase. C1.
Deixa eu só atualizar aqui o babado. 4. E aqui C1. C1, tá? Então, vamos lá. Já estou vendo outro erro, outro errão aqui. Em primeira análise, evidencia-se a ineficiência da máquina pública no que concerne a problemática. Ponto. Sob essa ótica, como divulgou o CNN Brasil, né? O cnnbrasil.com, a fome atingiu em 2021 cerca de 10% da população brasileira. E o Nordeste foi a região do Brasil com o maior número total de pessoas nessas condições. Gente, vamos lá. Temos aqui um tópico frasal, certo? Em primeira análise, evidencia-se a ineficiência da máquina pública. E aqui, outro errinho, ó. A gente tem que tirar a contração. Ia passando, eu não ia ver. Em primeira análise, evidencia-se a ineficiência de a máquina pública. Então, linha 9. Linha 9. Linha 9. Não! Que besteira. Linha 9. Retirar a contração da. Vai ficar de a máquina. De a máquina. Isso. De a máquina. Tá? Aqui. Vocês se situarem. Competência 1. Então, vamos lá. Voltando. Em primeira análise, evidencia-se a ineficiência de a máquina pública no que concerne a problemática, no caso. Sob essa ótica, como divulgou o CNN Brasil, aqui seria mais interessante fazer assim, ó. Sob essa ótica, conforme o site, tá? Ou de acordo com o site. Tá certo, Davi? Ó, de acordo com o site CNN Brasil, poderia ficar assim. Sob essa ótica, sugestão de reescrita aqui. Tópico frasal não, né? É o repertório. O repertório? É. Sugestão de reescrita para o repertório. Sob essa ótica, nem precisa aqui. Pode ir direto com conforme. Conforme o site. Conforme o site CNN Brasil. Conforme o site CNN Brasil. Conforme o site CNN Brasil. Ó, já coloca assim, certo? Para não ficar. Para não ficar. Porque o conforme já é um conectivo, né? Sob essa ótica, como divulgou o site, o CNN Brasil, é melhor colocar o site mesmo, que a gente já deixa evidente ali que é um site.
Então, sob essa ótica, como divulgou, aí vai ficar conforme o site CNN Brasil, a fome atingiu em 2021 cerca de 10% da população brasileira. Aqui fica de a população também, tá? Linha 11. Linha 11. Linha 11 de a população. Ó. Vamos lá. Então, cadê como ficou? Conforme o site CNN Brasil, a fome atingiu em 2021 cerca de 10% da população brasileira. E o Nordeste foi a região do Brasil. Aqui, como já tem população brasileira e Brasil, seria interessante colocar país, né? Sugestão, região do país. Linha 11. Linha 11. Linha 11. Região do país. No lugar de Brasil. Deixa eu ver se tem algum comentário. Podem falar, tá? Vamos falando aí. Se tiver alguma dúvida. Aqui ficaria melhor do Brasil. Então, vai ficar conforme o site CNN Brasil. Cadê? A fome atingiu em 2021 cerca de 10% da população brasileira e o Nordeste foi a região do país, como é o número total de pessoas nessas condições. Dessa forma, observa-se a defasagem. Gente, aqui não deveria ser um dessa forma, tá? O dessa forma é para fechar. E aí vocês estão vendo que aqui tem um período longo, que precisa de um fechamento. Tá faltando um elemento aqui, ó. Tópico frasal, a estratégia argumentativa, que foi trouxe uma informação, uma notícia de um dado de um site, e aí depois a gente precisa, né, comentar isso, ou eu acho isso, porque e fechar. E aí não tem esse fechamento aqui, tá vendo? E aí nós temos um período com 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? Então tá extenso. Tá extenso e precisa fechar. Tá sem fechamento. Porque aqui não seria dessa forma. Não é para ser um dessa forma. Poderia ser um nesse viés, que é para dar uma ideia de continuidade. Ou nessa perspectiva. Então, ficaria 12. Nessa perspectiva ou nesse viés, observa-se a defasagem que as autoridades têm em solucionar esse caos, que assola inúmeras famílias da nação verde e amarela. Esse retardamento, aqui, colocaria um ponto final em esse retardamento. Entendeu? Colocaria dessa forma aqui esse retardamento em um direito essencial para o... Em um direito. Deixa eu só ler aqui. Observa-se a defasagem que as autoridades têm em solucionar esse caos, que assola inúmeras famílias da nação verde e amarela. Esse retardamento em um direito essencial para o ser humano faz com que mães e pais tenham que sacrificar-se todos os dias para colocar um pão na boca dos filhos. Isso aqui tá muito senso comum. Tá muito senso comum. Então, primeira coisa, vamos tirar esse conectivo, tá? Então, linha 12, onde tem dessa forma, a gente coloca nessa perspectiva. Linha 12. Substituir. Dessa forma, ou nesse viés, daria certo?
Ok? Substituir. Por quê? Porque a gente não está fechando. Ali não é o fechamento. Por que vai colocar dessa forma aqui? Por que vai colocar um conectivo de fechamento? Então, a gente substitui. Certo? Então, aqui a gente substitui. Nesse viés, observa-se a defasagem que as autoridades têm em solucionar esse caos, que assola inúmeras famílias da nação verde e amarela. Ponto. Linha 14. Ponto. Vou botar assim. Linha 14. Eu vou colocar um ponto assim, ó, que é para vocês perceberem que eu coloco um ponto final e eu vou dar a continuidade. Dá para entender? Dá, né? Dá para entender o raciocínio aqui? Ou não? Hein, gente? Dá para entender? Chega, me ajuda. Eu boto assim? É, né? Ponto, aí continua. Ponto. Vocês estão aí, então? Vocês estão calados. Dessa forma, esse retardamento em um direito essencial. Sim? Isso. Então, vai ficar dessa forma aqui. É bem uma mentoria, né? Essa aula de hoje. Dessa forma, esse retardamento. Ó, esse retardamento em um direito essencial para o ser humano faz com que mães e pais tenham que sacrificar. Aqui está errado, tá vendo? Ó? Por que aqui está errado? Qual é o erro aqui, gente? Qual é o erro? Quem identifica? Quem consegue? A gente tem um erro de colocação pronominal. Ó. Linha 15. Erro de colocação pronominal. Linha 15. Colocação pronominal. Por quê? Porque o que ele atrai o verbo, certo? O que ele atrai o verbo. Consequentemente, teria que ficar antes. Atrai o verbo não, atrai o pronome, tá? Então, o que é uma palavra atrativa. O que, vou botar aqui, é uma palavra atrativa. Isso significa. Vou colocar aqui. Vou colocar a palavra atrativa, porque ele vai, nesse caso aqui, ele vai atrair, ó. Cadê? Cadê? Ó, ele vai atrair o jeito da oração aqui da perto dele, certo? Então, seria, e pais tenham que se sacrificar todos os dias, aí para colocar um pão na boca dos filhos. O que, é que vocês acharam disso? Gente, o que, é que vocês acharam disso, desse fechamento aí? Para colocar um pão na boca dos filhos. O que, é que vocês acham dessa expressão? O que, é que vocês acham? Não está senso comum? Não está, né? Muito senso comum. Muito informal. Isso. Tenham que se sacrificar todos os dias para. Tá informal. Isso mesmo. Então vamos ver como é que vai ficar. Dessa forma, esse retardo em um direito essencial para o ser humano faz com que mães e pais tenham que tenham que se sacrificar todos os dias, tenham que se sacrificar para sustentar a família. Já daria bom, só que já tem família aqui, ó. Vamos ver
Peraí, genitores é quem gera. Vamos lá. Sinônimo para filho aqui. Vamos lá, me ajudem aí. O sinônimo para filho. Dependentes, né? Pronto, vou colocar aqui. A sugestão. Mães e pais. Linha 16, expressão informal. Linha 16. Expressão informal. Que no caso é um pão na boca colocar um pão na boca dos filhos. Colocar um pão na boca dos filhos. Então, poderia ser sugestão. Peraí. Sugestão. Ficaria tenham de se sacrificar. Eu vou tirar até esse que daqui, viu? Isso que fica melhor sem o que, a formalidade. Tenham, é uma sugestão de tirar esse que, tá? Tenham de se sacrificar para sustentar seus dependentes. Pronto, vai ficar assim. Tenham de tirar o que fica melhor, mais formal. Tenham de se sacrificar para sustentar seus dependentes. Ou alimentar, tanto faz. Já tem sustento? Não, né? Tem? E não, né? Eu não lembro. Ok? Sustentar seus dependentes. Então, seria aí a sugestão. Ok? Certo? Então, vamos para o D2? Então, o fechamento estava, só que, só para recapitular, havia um fechamento, né? Tem um fechamento nesse parágrafo. Só que ele não estava separado, estava em um único período. E a gente foi lá e separou, né? Em 4 períodos. Agora a gente vai para o D2. Desenvolvimento 2. Vamos para o D2. Desenvolvimento 2. D2. O que temos no D2? Além disso, conectivo bom, tá? Vamos lá. Além disso, é notório que a baixa qualificação de ensino das escolas públicas reflete diretamente no agravamento desse empecilho. Desse modo, conectivo está o quê, gente? Errado. Pode ser desse modo aí, gente? Eu posso usar desse modo? Nessa posição aí? Não, né? Não. Linha 18. Linha 18. Conectivo utilizado no local indevido. Erro de conectivo vai ser inadequação. Conectivo. Conectivo. Inadequação. Oh, não era dessa forma aqui, bebê? Não era. Por quê? Porque esse desse modo, ele tem a ideia de quê? Ele dá a ideia de conclusão, finalização, né? Quando você está fechando um raciocínio. E aí, nesse caso, você tem que dar continuidade, vai ter que dar continuidade ao tópico frasal. Então, neste momento, poderia ser um nessa lógica, um nesse viés, por essa linha de raciocínio. Sugestão. Sugestão. Nesse viés.
nesse viés, nessa lógica, tá? Para vocês entenderem aqui. Certinho? Ok. Voltando. Então, além disso, é notório que a baixa qualificação de ensino das escolas públicas reflete diretamente no agravamento desse empecilho. Nesse viés, nessa perspectiva, né? Enfim, sequência. Sir Arthur Lewis, economista britânico, aí é que é um aposto. Economista britânico é um aposto, então tem que ficar entre vírgulas. Então, linha 19, a gente tem um aposto aqui. Linha 19. É um aposto, bebê. Tem que ficar entre vírgula. Vírgula. Isolar o aposto economista eu consigo escrever o nome britânico hoje. Tem um acento britânico. Ok? Voltando? Vamos voltando. Além disso, é notório que a baixa qualificação de ensino das escolas públicas reflete diretamente no agravamento desse empecilho. Desse modo, nesse viés, economista britânico, vírgula, afirmou que gente, afirmou que, como, aí coloca 2 pontos aqui, vamos ver. Afirmou que, cadê? 2 pontos. Ou um ou outro. Vocês sabiam disso? Ou um ou outro. Como colocou 2 pontos, ou um ou outro. Ou um ou outro. Nesse caso, a gente tira o afirmou. Economista britânico afirmou que, tira os 2 pontos, educação nunca foi despesas. Então, vai deixar ou um, aliás, o afirmou não, o que? Não precisa do que. Ou você deixa o que, ou você deixa os 2 pontos. Tá certo? Então, a gente vai remover o que? A sugestão aqui é removeu. Afirmou, 2 pontos. Educação nunca foi despesa. Certo? Então, linha. Que linha é essa? Cadê, gente? Linha 19. Linha 19. Remover o quê? Quem afirmou quê? Porque já tem os 2 pontos. Entenderam, né? Aqui. Sobre esse aspecto, poderia ser também ali, Jéssica. Poderia ser, de boa. Tá? Que é desnecessário. Ó. Ok? De 500 milhões. Voltando. Então, dessa forma... aqui. Além disso, é notório que a baixa qualificação de ensino das escolas públicas reflete diretamente no agravamento desse empecilho.
Desse modo, no caso vai ser aqui, não vai ser, né? Nesse viés, um economista britânico afirmou: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Consoante a isso, a qualificação de ensino das escolas públicas tornou-se uma arma poderosa. Opa. E esse arma aqui, o que é que vocês me dizem? Como que ele deveria aparecer no texto? A gente poderia substituir, se quisesse, arma. Não pode deixar assim. Poderia colocar entre aspas, arma, ou poderia substituir por recurso. Tá? Certo? Então, investir poderia ser um recurso, né? Um investimento, um recurso. Então, a gente poderia sugerir aqui para substituir arma por recurso, estratégia. Acho que estratégia cabe mais. Vocês concordam comigo? É uma estratégia, né? Investir. Eu estou aqui na tela de vocês. Investir, qualificação. Qualificação seria uma estratégia, no lugar de arma. Perfeito? Então, a gente poderia substituir aqui, ó. Arma, estratégia poderosa, arma poderosa por estratégia poderosa. Então, linha 21, substituir a palavra arma por estratégia. Certo? Aqui é a escolha de léxico, né? Aqui é a escolha de léxico. Ok? Vamos voltar. Além disso, é notório que a baixa qualificação de ensino das escolas públicas reflete diretamente no agravamento desse empecilho. Viés, sim, Arthur Leves, economista britânico, afirma: a educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido. Consoante a isso, a qualificação de ensino das escolas públicas torna-se uma estratégia poderosa para combater a pobreza extrema. Eu me perdi, chega. Tornou-se uma arma poderosa para combater a pobreza extrema, pois, além de capacitar os alunos para o mercado de trabalho, tornará os qualificados para solucionar obstáculos como a miséria. Gente, aí aqui eu tenho o toque de milhões. Deixou uma sílaba. Não deixar uma sílaba sozinha. Não deixar uma palavra sozinha, tá? Ter cuidado, certo? Ter cuidado. E aqui a gente tem um adjunto adverbial, ó, além de capacitar. Aí ele precisa ser isolado, certo? O adjunto adverbial, quando ele tem mais de 3 palavras, ele precisa ser isolado por vírgula. Então, aqui a gente tem linha 21 e 22. Aqui a gente vai isolar, certo? Esse adjunto adverbial com mais de 3 linhas. Então, linhas 21 e 22. Isolar o adjunto adverbial. Tá vendo, gente, como demora a corrigir a redação? Quando eu demoro para entregar, vocês já sabem, tá? Ah, aqui é um erro de vírgula. Deixa eu botar aqui, vírgula. Isolar o adjunto adverbial. Além de capacitar os alunos para o mercado de trabalho. Além de capacitar o quê? Deixa eu ver, esqueci. Os alunos para o mercado de trabalho. Os alunos para o mercado de trabalho. Certo?
Vai ficar isoladinho. E na linha 23, não deixar essa sílaba sozinha. Pelo amor de Deus. 23, não deixar a sílaba sozinha. Ok? Ok, ok, ok? Ok, gente? Ok até aí? Não deixar, não deixa. Quanto faz? E aí? Ok? Eita, vai dar 9 horas da noite eu aqui. Uau! Não deixar a sílaba sozinha. Vamos para a conclusão? Posso ir? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Conclusão. Conclusão. Para a gente fechar a nossa aulinha. Aulinha check. Ai, ai, ai. Depreende-se, portanto, eu gostei aqui desse fechamentozinho, né? Tá? Ó. Depreende-se, portanto, a adoção de medidas que venham conter a pobreza extrema no Brasil atual e a não conveniência da asseguração dos direitos constitucionais. Retomou o tema. Dessa maneira, cabe ao MEC, em parceria com o Ministério da Família e Direitos Humanos, aqui, ó, em parceria, tem que estar entre vírgula, tá? Outro probleminha de vírgula aqui, linha 25, problema de vírgula. Linha 25. A gente tem um probleminha de vírgula. Colocar uma vírgula antes de em parceria com. Colocar uma vírgula antes de em parceria com. Certo? Ok? Ok. Continuando. Então, depreende-se, portanto, a adoção de medidas que venham conter a pobreza extrema do Brasil atual e não conveniência da asseguração dos direitos constitucionais. Dessa maneira, cabe ao MEC, vírgula, em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, vírgula. Direitos humanos aqui tem que estar grafado com letra maiúscula, tá? Direitos humanos deve ser escrito com letra maiúscula. Linha 25 também. Linha 25 também. Direitos humanos deve ser grafado com letra maiúscula. Ok? Maiúscula. Pronto. Ok. Vamos lá. Então, dessa maneira, cabe ao MEC, em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, fazer um plano de ação que oriente os alunos de como funciona o mercado de trabalho. Em adição, qualificando o ensino da rede pública, inserindo matérias, em adição, qualificando o ensino da rede pública, vírgula, inserindo matérias técnicas por meio de profissionais com experiências no ramo trabalhista, a fim de que, no nível de pobreza, que nenhum nível de pobreza esteja presente no solo nacional. Somente assim o romance supracitado será discrepante da realidade da população canarinha. Interessante aqui, né, a retomada. Essa partezinha ficou confusa, tá? Não é interessante que vocês façam isso. Se vocês errarem, não escrevam em cima, escreva na frente. Não escrever aqui em cima, escrever depois, tá? A proposta de intervenção tá ok. Foram esses errinhos aí identificados.
tá? Então, aqui, a proposta de intervenção, ela contempla. Agora, é interessante. Esse somente assim, ele parece muito extremista. Então, no lugar desse somente assim, tira esse somente assim e coloca feito isso, tá? Linha 29, né? Acho que até alguém tinha perguntado isso na aula anterior. Linha 29. Substituir somente assim. Ou peraí que eu ajeito. Por feito isso. Para não parecer extremista, tá? Ah, radical. Ok? Ok. Certo? Tudo bem? Vamos agora colocar a nota. C1. C1. C2. Não sei. C3. C4. C5. C5 aqui é 200, tá? C4, 120. Teve muita repetição, teve esses conectivos indevidos. Competência 3, eu vou dar aqui 160. Por que 160? Porque teve aquele probleminha lá do Não, na verdade eu vou fechar essa C3 aqui. Estava lá, só que era um erro de competência 1, né? E aí tirou e deu certo. Tá? E C1 aqui a gente vem de C1, teve bastante erro. Deixa eu ver quantos erros tiveram. Muito erro de vírgula. Escolha de letra, vou jogar aqui uns 120. Tá? Ok. Quanto que deu? Quantos milhões aqui? Deixa eu ver. Sou boa em matemática não, tá? Não sou obrigada a ser boa em tudo. Vou usar minha calculadora. 120 mais 200. E é porque eu tenho preguiça mesmo. 840, não é isso? É isso? 840? 840, né? E é isso, gente. O que é que vocês acharam? Não é uma redação tão ruim, não. Assim, uma redação boa. É uma redação a ser lapidada, né? Uma redação a ser lapidada. Em detalhes que dá para... Uma reescrita aqui consegue uma nota excelente. Tá? Vou encerrar aqui a gravação e aí eu vou abrir para as dúvidas.